Bem-vindo a mais um podcast da Assembleia de Deus de Lajeado. Que bom que você está com a gente. Nós chegamos para trazer hoje um convidado especial e vai ser muito bom essa conversa. Mas antes eu quero pedir que você compartilhe, que você envie para os seus amigos o link desse podcast para que mais pessoas sejam alcançadas. Está comigo nosso maestro, guitarrista, obreiro da Casa do Senhor, Tenente Marcos Correia. Paz do Senhor, Marcos, bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Daniel, agradeço o convite de participar aqui nessa noite, juntamente com o convidado ilustre. Quem é o nosso convidado ilustre, Marcos Correia? Diga aí para nós. Maestro, pastor Ezequiel de Matos, grande inspiração para todos nós, né? Tempo da minha juventude, pastor. É um prazer recebê-lo na Lajeado. Bem-vindo, pastor Ezequiel. Que alegria tê-lo conosco aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, muito feliz, né, de a gente passar esse dia tão especial juntos, né, e poder aí, depois do culto, compartilhar ainda mais das coisas que Deus tem realizado na nossa vida, no nosso ministério. Para mim está sendo um prazer muito grande. Glória a Deus, que bom. Eu acho difícil que alguém não saiba, mas se porventura alguém não sabe, o pastor Ezequiel é um dos fundadores, o fundador do Grupo Reviver, que marcou época no Brasil, influenciou uma geração de músicos, de adoradores. Um maestro, produtor, arranjador, guitarrista, pregador, cheio de talentos, mas um homem humilde, cheio de Deus, e que Deus tem usado para comunicar as verdades eternas através de canções. Quantas canções o Espírito Santo já revelou ao Ezequiel Matos? Olha, nesses 43 anos, né, na minha conta, tirando as que Deus me deu agora nessa viagem, né, que são 15 dias, 2.320 canções, né? Uau. Nessa jornada. Agora nessa viagem tem mais umas 7 canções novas, inclusive uma que, né, não deu para eu cantar aqui, que já está chamado Cordeiro de Deus, uma música maravilhosa, mas numa próxima vamos cantar ao vivo aqui. Amém. O Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Que lindo, pastor Ezequiel. E como é que é o processo de composição? Como é que vem a inspiração assim? O senhor tem um momento, um ritual, enfim, como é que ou surge? O senhor sente que o Espírito Santo está comunicando, pega a caneta e anota. Olha, a composição, para quem tem assim, o dom, é uma coisa que eu cuido muito, porque se eu parar aqui, eu componho a música aqui contigo agora. É a prática de compor. Só que tem aquela música que é o Senhor, que não é prática, é a mensagem de Deus que Ele vai te enviar. Por exemplo, assim, canções, igual eu conto Sangue Precioso, O Novo Lar. Tem mensagem que você está no carro, assim, Deus fala, pare o carro aí que eu quero te dar uma mensagem agora. Você para, você escreve. Preparado para a guerra, Deus me deu numa oração, aquela meia hora de oração antes do culto. Dobramos o joelho para orar, na cidade de Guarapuava, no Paraná. Dobramos o joelho para orar e com a caneta, sempre estou com um caderno na mão, uma caneta sempre, e ali Deus me deu essa canção. Ajoelhado ali, nasceu preparado para a guerra. Espírito Santo, por exemplo, o Céu Meu Destino, que é uma canção que a gente canta muito, Deus me deu numa borracharia, meu carro furou o pneu e eu cheguei meio-dia, estava fechado, só abre às 2 horas, tinha uma placa lá, né? Eu tinha 2 horas para ficar ali, não podia sair, eu sentei naquele banco ali, que tinha um banco fora ali da borracharia, comecei a olhar para o céu e me transportei para aquela visão maravilhosa e nasceu o Céu Meu Destino, né? Entendeu? Então, são situações em lugares de noite, às vezes dormindo, o Senhor se desperta e outra coisa, você tem que registrar, porque é aquele momento que Deus está te dando. Então, sempre, quando eu sinto de Deus que é essa canção, porque tem canção que Deus fala com a gente, incrível, né? Tem coisa que eu nunca gravei, que Deus falou para mim, que é aquilo que eu precisava. E tem aquela canção que Deus te dá para você transmitir para as pessoas. Para a nação. Para a nação. Então, você consegue diferenciar muito. Então, eu procuro esperar o toque de Deus, porque pela prática você compõe toda hora. Pegou um violão aqui, se eu compor aqui, eu vou... Né, porque o coração da gente está com as coisas de Deus sempre, então você vai compor. Mas tem aquele momento que Deus fala, Ezequiel, é isso aqui. E daí você pode executar essa música que ela vai atingir o objetivo qual Deus reservou para ela, né? Glória a Deus.
Eu acredito que é semelhante ao pregador, né? Que por prática, por experiência, ele pode pregar, ele conhece os textos, mas é diferente daquela mensagem que o Espírito Santo descortina, né? Sim, sim. E ela tem um efeito diferente na vida da igreja, do ouvinte, da pessoa, né? Verdade, verdade. Pastor Ezequiel, o Grupo Reviver, esse grupo, ele faz parte da história não de uma, mas de várias gerações, né, Marcos? Várias gerações. Por exemplo, eu e o Marcos estamos aqui e nitidamente somos de gerações diferentes, né? É bem nítido. Dá para perceber isso, né? O pastor Ezequiel, ele é 1 ano e um dia mais velho que eu, né? Mas você mais chama, velho, você mas chama o nosso convidado de velho? Não, ele não é velho. Ele não é velho. Ele é um pouquinho mais de idade, mais experiente do que eu. Mas o senhor, em relação, o senhor é bem mais jovem. Mas não vamos falar de idade, né? Vamos parar com esse negócio de idade. Mas nós somos de 2 gerações distintas. Mas o Reviver tocou a mim tanto quanto ao Marcos, né? Então, qual é a importância, Marcos, você como músico, como um obreiro, qual é a importância do Grupo Reviver, das músicas do Grupo Reviver, do exemplo do ministério para o seu ministério? Quando tive a oportunidade de conhecer o trabalho do pastor Ezequiel, eu era jovem, né? Continuamos jovens. Somos jovens. E nós tomamos como exemplo o ministério do pastor Ezequiel, as composições, a fidelidade à mensagem transmitida, o som, o arranjo, isso nos chamou a atenção e nos fez aproximar com a identificação, né? A identificação com esse, é um estilo, né? É um estilo de adoração, é um estilo de adorador, de vivência que nós vimos no grupo e então nós seguimos. Hoje a boa parte da meninada ainda cantam essas músicas, se inspiram nessas músicas pelo conteúdo que ela tem, pela forma ministrada, a inspiração se sente, né? E converso com a gurizada que é guitarrista, eu quero tocar que nem o pastor Ezequiel, né? O pastor Ezequiel de Matos é uma referência para nós. Eu sendo jovem, fui crescendo aí depois dos meus 15 anos também, aí ouvindo depois quando eu tive essa oportunidade, como eu disse, pastor Ezequiel está 1 ano e um dia à minha frente. Poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus. Amém. Pastor Ezequiel, o Espírito Santo continua inspirando. Ele é Deus, ele é força, é dunamis, é movimento. Então, o senhor é um maestro experiente e eu gostaria de ouvir do senhor como é que canções se propagam no tempo. Porque nós temos canções modernas inspiradas, claro que temos canções antigas inspiradas, e temos antigas e modernas que não são inspiradas, sim, que são aquela sim. composição da experiência. Sim. Mas hoje parece que as músicas elas somem, né? Sim. Elas vêm e desaparecem, então tem o hit do momento, assim como um ministério, um cantor, e daqui a pouco já sumiu também, são as estrelas cadentes, né? Mas nós estamos falando de quantos anos, por exemplo, há poder no sangue de Jesus? 37 por aí. Sangue Precioso. O Sangue Precioso eu compus ela em 89. 89 nós lançamos, né? Bem no início de 90, mas 89 foi que a gente gravou Sangue Precioso, né? E assim, incrível, porque às vezes as pessoas me perguntam sobre canções novas ou contemporâneas. Eu tenho uma resposta bem pessoal, assim, para mim, nem que as pessoas não sigam. Para mim, canções antigas são aquelas que você compõe em janeiro e em março ninguém sabe que ela existiu. Então, quando você canta, por exemplo, uma canção centenária, como é o Grandioso És Tu, que se você... Então, a próxima a igreja já está cantando. Essa canção em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ela é contemporânea, ela é tão atualizada. Agora, tem coisa que você compõe em janeiro, ela é um verão. No inverno já não existe mais. Então, eu acho assim que eu sou um defensor, assim, eu amo as canções. Por exemplo, essas canções
que são marcos dentro do cristianismo. Eu amo essas músicas. Tu és fiel, o Rei está voltando, vencendo vem Jesus, grandioso és tu. Essas canções que são... eu amo, Amazing Grace. Amo. Então, assim, no meu ponto de vista, assim, talvez mais tenso um pouquinho, mas a gente compõe, mas, na verdade, se nós fôssemos cantar o inário que nós temos, nós estaríamos abastecidos para sempre, né? O inário nosso é composto de hinos maravilhosos, entendeu? Então, eu acho assim, o antigo é o que você faz e ninguém conhece. Agora, aquilo que você abre a boca, tocou-me, vai gritar ali. Isso é tão atual, mais atual do que qualquer outra música nova, que daqui a pouco ela não vai existir mais. Então, eu priorizo muito essas canções, até porque elas são bases, né? É como os cantores, para mim, assim, né? Sempre as pessoas nas minhas lives perguntam. Eu tenho o maior orgulho, assim, dessas pessoas que foram aqueles cantores que abriram caminhos, né, que foram ficando mais fáceis para a gente, né? A gente veio abrir um caminho que ficou mais fácil para essa geração, mas tem pessoas antes da gente também que foram ali com a foice na mão ali, abrindo o caminho, com os discão embaixo do braço. E um tempo talvez mais desafiador. Mais desafiador. Hoje, por exemplo, a tecnologia, os músicos têm um acesso a instrumentos, acredito que mais fácil do que quando o senhor começou, né? Nossa, a gente gravava, por exemplo, tá aquele moço ali, a dupla lá naquele canto, e a gente, todo mundo junto, né? Não podia errar. Ao vivo. Ao vivo. Quem errava pagava a janta, entendeu? Então, por isso que se escuta, às vezes, dos discos Problema, Nós, Vai, porque a pessoa errava, não tinha chance de voltar, porque você tocava junto. A canção tinha 3 estrofes. O cara acertava a primeira, a segunda, a terceira, ele errava. Todo mundo queria matar o cantor, entendeu? Porque você tinha que voltar tudo de novo. Se você fez um solo bacana na segunda estrofe, você não vai lembrar mais. Aí tinha que voltar tudo. Então quando se escuta, por exemplo, Oliveira Verdadeira, estou olhando assim musicalmente falando, são gravações perfeitas, porque a afinação é top. Não tinha afinador. Hoje você vai gravar, o cantor de hoje é abençoado, porque se ele chegar lá e cantar tudo desafinado, não, vai embora, Deus abençoe. Depois você vai lá, o técnico ajusta tudo. Bota um autotune, um Melodyne ali, ó, você afina 100% a pessoa. Não judia. No meu tempo, por exemplo, que a gente começou a gravar em 82, era uma coisa, dava dó do cantor. Porque o cara quase desviava da igreja depois que ele gravava o disco. Não quero saber mais de cantar, de tanto que você tinha que sugar a pessoa, porque você não tinha recurso tecnológico, né, entendeu? Hoje não. Hoje, porque tem 4 coisas que regem a voz: afinação, expressão, dinâmica e interpretação. A afinação é a principal. Então, se o cara ele interpretar bem, ter uma expressão, uma dinâmica, e desafinar, não é mais o problema. Entendeu? Vamos supor que ele canta lá, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado... Essa nota aqui, irmão, está perfeito. Porque depois eu vou lá... Traz para o lugar. Então, hoje, essa geração de agora tem tudo na mão. A gente tem chance de fazer um trabalho 100% que a gente não tinha naquela época, entendeu? Então, na época lá, os músicos eram realmente bons músicos. Se você escutar Oliveira Verdadeira, assim, tecnicamente, quem é do som... Põe um fone de ouvido, você vê a sonoridade daquilo ali. O senhor está falando de Trio Alexandre? Trio Alexandre. Olha, o riscadinho do violão. Tudo certinho, aquela harpa. A limpeza dos acordes. Outra coisa, e a voz aqui na cara. Hoje e esse disco foi gravado tudo ao vivo? Tudo ao vivo. Entendeu? Então, você tem que, quando você vê a Geni, do Trio Alexandre, ela é perfeita. Aquele agudo dela, a afinação bate em cima. Então, você tem que tirar o chapéu para umas pessoas dessas, porque eles faziam sem recurso e faziam bem feito. Então, hoje, se a gente não fizer bem feito, a gente tem que ser chamado de pessoa, porque toda a possibilidade existe hoje, né? Entendeu? Pastor Ezequiel, é uma pergunta que sempre se faz para músicos, né? Então, todo mundo conhece o maestro Ezequiel, arranjador, produtor, guitarrista, e além das canções que Deus lhe deu, do grupo, é uma marca, né, Marcos? O estilo de tocar guitarra. O uso da alavanca, né? Se percebe nitidamente, né? A composição, o arranjo, o pastor Ezequiel está nessa aqui. Isso marcou, né, uma geração de músicos, e a gente vê a molecada hoje aí, né? Então, quais foram as influências que lhe tocaram, além, claro, da direção do Espírito Santo, para moldar esse estilo que é muito seu, assim, muito próprio?
de tocar? É assim, ó, eu fui comprar minha guitarra mesmo depois de 10 anos que eu estava trabalhando já com gravação. Então eu gravei com todos os tipos de guitarra que não eram minhas. Eu prestava uma Janine de um, uma Jennifer de outro, uma Tonante de outro. Então eu ia para o estúdio gravando sempre com guitarras nacionais, embora a sonoridade seja boa, né? Joel Jones, quando você escuta Ladrão da Noite, aquela ali parece uma Fender tocando, né? Mas é uma Janine. Então, assim, os discos do Mara Lima, a maioria dos discos de sucesso que foram na minha época, do começo, foram com guitarras nacionais. Quando eu comecei no Reviver, que eu adquiri, então eu tinha muita vontade de fazer esse som, porque eu escutava muito música country americana, que tem esse estilo da steel guitar, aquela guitarra que é tocada aqui. Tanto que eu tirava os solos da steel guitar para poder transferir para a guitarra, aquela coisa mais chorosa, assim. Quando eu comprei a Ibanez, que eu fui na loja em São Paulo, que eu toquei aquilo ali, que eu vi a profundidade daquela alavanca, que ela dava aquela sonoridade que eu queria, eu falei... E foi daí onde eu gravei Alfa e Ômega, e gravei o Sangue Precioso, e aquilo ali criou uma identidade, que eu agradeço a Deus, porque assim, até ali, entendeu? Eu tinha uma forma que as pessoas ouviam. A partir do Reviver, daí vem o instrumental, que o instrumental foi depois do Reviver. Aquilo pegou ele se propagou, né? A gente ia nas igrejas, as pessoas tentando. Então, assim, eu fico feliz porque é uma marca que o Senhor colocou, né? Entendeu? Então é muito importante. Eu escutei um disco lá, já vi que é você. Tá certo. Deus fez com que atingisse um reconhecimento. Isso é muito importante. E assim, na vida dos músicos, e por ser um estilo assim mais prático, né? As canções do Reviver sempre elas foram assim, você ensaiava sábado à tarde e cantava à noite, né? Porque a ideia era essa, porque eu tinha muita dificuldade quando eu ensaiava os grupos nas congregações, que você pegava aquelas canções difíceis, né? Levava um mês ensaiando para depois não. Eu falei, quando chegou o Reviver, eu falei, não, vamos cantar coisas que seja aqui, né? Eu gosto muito do Jimmy Swaggart, né? Sim. Eu gosto daquela levada, né? Que é das músicas dele. Então, me identifiquei ali. Eu tinha um grupo que era familiar. Exatamente. Aquele triozão, soprano, primeiro soprano, segundo soprano, contrato, tenor e a voz guia. Eu tinha isso na mão. Né? A família, todos cantam, né? A família da minha esposa. Tudo. Então, ali, quando a gente... Tanto que o Sangue Precioso é essa vertente, assim, né? Esse sangue... Sangue... Oh. Ele tem essa levada do country americano, né? Que é essa linha que o Jimmy Swaggart canta. Quando eu vi aquilo ali, que soou bonito, né? Junto quando a gente começou a ensaiar, eu falei, vamos... E outra coisa, quando lançou o disco... E era uma coisa que acontecia, estou aqui para esse rádio, né? Que a gente está fazendo uma entrevista aqui. Quando a gente ia divulgar no rádio, não era só uma música, que geralmente é a mais forte do disco, o carro-chefe, né? Música de trabalho. Não, o nosso disco, vocês rodavam o disco todo, era uma bênção de Deus tão grande assim. Então, assim, isso para mim, essa identidade, tanto com o grupo vocal, quanto com a guitarra, ajudou e abençoou meu trabalho, graças a Deus. Criou um caminho, assim. Entendeu? Então, quando o garoto ia no rock, ia no funk, ia naquela... De repente, quando chegou o Reviver, ele identificou a minha carreira, meu ministério. Eu falei... E daí não mexe nisso. Porque às vezes você vai ver na onda que está acontecendo, o que está pegando agora, não. Deu certo, Deus consagrou, deixa quieto e toca para frente, que dá, é só bênção. Canções que nos inspiram até o dia de hoje, né? O guitarrista, ele é fã, ele é tipo o bichinho da luz, né? Ele vai direto, não, quero tirar esse solo do pastor Ezequiel, e daí lutam, brigam o instrumental. Eu até hoje tenho essa guerra, né? Tento. Às vezes a gente não consegue tudo, né? Mas é uma inspiração e a gente recebe isso, o crescimento espiritual, porque isso é alimento. A música que se ouve, a qualidade que se recebe é um alimento, porque é inspiração direta de Deus e a gente reconhece isso. Amém. Na vida do pastor Ezequiel. Acho que você tocou num ponto muito importante, Marcos, que alimento espiritual. Então, pastor Ezequiel, nós
desde sempre e ainda hoje, nós temos, eu como pastor percebo isso, é uma confusão entre arte e adoração. Então, é muito comum, por exemplo, você ver pessoas censurando o termo artista, né? E eu penso que, claro, que nós não devemos ter aquele artista simplesmente profissional no altar, né? Mas na concepção de quem faz arte, né? E há uma interpretação do termo grego, talvez uma interpretação profunda do termo carpinteiro ali de José e de Jesus, que demonstra não apenas uma carpintaria simplória, mas um artista em madeira, né? Então, como é que o senhor trabalha com isso e como é que o senhor vê isso e que conselho o senhor dá para a nova geração para conciliar a veia artística como um talento, uma dádiva de Deus, com a humildade que o ministério requer, esse despojo, esse que eu diminua, né, como o João diz, para que ele apareça. Como é que o senhor trabalhou isso nesse seu profícuo ministério? Olha, eu passei uma situação quando garoto, assim, mais jovem. Uma vez eu estava num evento, assim, hoje até na mensagem à tarde também, eu sempre digo assim, adoração não é habilidade, ela é intimidade. Habilidade todo mundo pode ter, você adquire numa escola, agora intimidade não. Intimidade você tem que seguir aquela proposta de Cristo, né, que é aquele que quer vir após mim, negue-se. Então você não tem que vir para Jesus com os teus títulos, aqui está o maestro, isso só atrapalha. Ele ajuda no sentido assim, quando você vai fazer um trabalho que você precise de uma especificação, mas no contexto da adoração, ele não... Até porque a adoração, se você for ver na Bíblia, adoração, o que produz a adoração? Renúncia. Você vai ver na Bíblia que toda adoração produziu renúncia, nunca aplausos. Ela nunca produziu fumaça, gelo. Sempre, por exemplo, você vai ver Isaías, né? Eu gosto muito porque a minha vida sempre eu pauto pela palavra do Senhor, eu procuro pautar. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, a primeira reação dele foi: ai de mim. Porque a glória de Deus revela quem realmente eu sou. Às vezes, para o público, eu posso ser uma pessoa maravilhosa, mas diante de Deus eu posso estar igual a Isaías, com um lábio impuro, entendeu? Então, assim, essa questão da intimidade com Deus, ela independe, assim, dessa questão de eu me apresentar ao Senhor, aqui está. Deus sabe o que eu toco, foi Ele que me deu. Então, eu vejo, assim, que essa questão... eu tenho um estudo chamado A Arte Debaixo da Graça, né? A música debaixo da graça. Porque, às vezes, o conselho de Pedro é importante, porque, às vezes, você cresce no conhecimento e não cresce na graça. Você fica um músico técnico, mas sem conhecimento bíblico. Isso vai chocar, porque vai ficar muito, muito presente o homem e Deus atrás. E a Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir, ouvir. A gente, como músico, até no sentido de volume, né? Ali é um termômetro, ali é o Espírito Santo no volume da nossa caixa ali, né? A fé vem pelo ouvir, então alguém tem que ouvir a palavra. Às vezes está tocando muito alto e ninguém ouve a palavra, não exercita a fé, a pessoa não vai saber o que está acontecendo. Então, assim, nesse aspecto, assim, porque na minha carreira, pastor Daniel, eu tive muita oportunidade de tocar fora, tive muita oportunidade. Assim, lá na minha porta era todo dia, todo mês ali, entendeu? Porque a hora que o meu trabalho se propagou, as pessoas, tem um menino assim, entendeu? Mas eu tinha uma consciência com relação a isso aí. Então, eu acho assim que você deve crescer na graça do Senhor, na graça. E consequentemente, estudar o teu instrumento e entender que ele tem que estar à disposição do Senhor e da igreja. Nós temos conflitos hoje, assim, que o músico ele se sobrepõe, às vezes até a liderança, né? Eu fui num trabalho agora que você percebia literalmente um divórcio entre a música e a igreja. Um divórcio, tinha que fazer um casamento ali, sabe? Só que alguém tinha que, casamento de divórcio tem que renunciar, um tem que renunciar aqui para poder haver um acordo, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o músico ele deve se colocar à disposição, primeiro, da liderança. Sabe, ele declinar dessa coisa que traz dentro da pessoa, se colocar à disposição. Pastor Daniel, eu estou aqui à sua disposição. E Deus vai lhe orientar o que fazer, porque um músico liderado é incrível, né? Eu sei porque eu fui, mesmo do meu jeito que eu testemunho, mas eu tive líder que
sabe? Às vezes o músico acha ruim ser chamado a atenção, mas eu sobrevivi através de pessoas que chegaram e pautaram a minha vida, assim, entendeu? Então eu procurei ouvir, sempre estava junto com os pastores. Então eu acho assim que o músico ele tem que colocar o talento dele à disposição da obra de Deus. Vai surgir, porque eu concordo com você, nós temos hoje uma dificuldade, porque os adornos seculares eles estão fazendo parte de nós hoje, infelizmente, entendeu? Eles estão trazendo de lá para cá, e isso traz essa questão do meio do artista, sabe? A pessoa, o nome é certo. A hipervalorização da performance. Da performance, exatamente. Então você vê, o cara canta um refrão, o cara vai lá para frente. Isso tudo são coisas que vêm aqui de fora, não faz parte de nós. Então eu acho assim que a gente precisa. Eu vinha no decorrer dos anos aprendendo isso aí, porque eu fui, eu contei, eu era um compositor de rap. A minha mente era. Eu era aquele cara todo doido, né? Totalmente diferente do Ezequiel Matos, maestro. E totalmente diferente. Como é que o Espírito Santo transformou essa visão, essa veia? E o senhor já falou que o Espírito Santo revelou a sua identidade como compositor e também como músico. Como é que foi esse processo? Esse processo, pastor, foi muito assim, interessante, porque quando eu ia para o meu quarto, eu era o cara do sangue. A minha vida eu entrego a Deus, com violão. Pois o seu filho... Aqui, ó, só de cantar você já se arrepia, porque esse é o cara que ia para o quarto. Com violão, eu ficava lá chorando na presença de Deus, mas quando eu abria a porta do quarto, então você tem que abrir mão. Aí Deus falou assim, eu quero esse cara do quarto lá no púlpito. Entendeu? Eu quero esse cara que está aí chorando, se alegrando, porque aquilo era eu. Aquilo era o que Deus me fez. Mas quando eu saí do quarto, eu tinha uma galera que, você tocou pra caramba, ou você detonou. E aí entrava, a performance. Entendeu? Então o senhor está dizendo que a performance pode anular a essência? Com certeza. É possível que músicos eles vivam dessa performance sem aderir ao Espírito Santo, porque faz bem. O músico ele é envolvido. Você pensa que eu não gosto do rock? Não, sou aquele cara lá, só que ele é um cara dominado pelo Espírito Santo. Porque você precisa, o novo nascimento ele surge a partir do momento que você permita que o Espírito Santo molde você. Não é mais você que vai dar a ideia, não. O Senhor vai dizer que vamos fazer isso aqui. Ó. Então, isso custa. Então, um dia eu estava num evento, num ginásio, olha que lá que nasceu, na verdade, a mudança total disso aí. O ginásio cheio de gente. Eram 10 bandas que ia tocar e nós era a última banda que ia tocar. E foi aquele sonzeira, aquela gurizada, todo aquele rock and roll evangélico, tá? E nós éramos os últimos. Quando terminou o evento, quando chegou na nossa vez, o ginásio estava vazio. O povo já tinha ido embora. O ginásio, só estava nós ali. Eu estava com a minha filha, com a Karina, no colo aqui, ela era menininha, né? Aí ela, papai, vamos para casa, né? E eu já estava com vontade de ir para casa, porque era numa outra cidade, eu já ia. Aí chamei a Joana, sempre é o meu equilíbrio, né? Falei, Neguinho, acho que vamos para casa. Ela falou, Neguinho, peraí, nós vamos para ficar sábado, domingo, se vocês quiserem ir embora, vai você, eu vou ficar. Entendeu? Eu vou ficar. Não, a gente tem que ter palavra, tem que ser certo. Não é porque deu errado hoje que vai dar errado amanhã. Aí eu estava com a Karina no colo, passei perto de um irmão com a bicicleta, assim. Ele falou assim, vocês vão estar na igreja amanhã? Eu falei, vamos. Ele falou, então nem vou no culto. Nós nem cantamos. Ficou tão... Não tinha o que cantar ali, cantar só para nós mesmos. No fim, nós montamos a estrutura, o palco, o instrumental, e nós não tocamos. Todo mundo tocou e nós não. Isso já era o Reviver? Já era. Porque o Reviver é desde 86, nós gravamos em 90. Mas já era o Reviver. Aí posamos naquela casa ali. Quando foi no culto de domingo, o pastor me chamou, falecido pastor José Alves, me chamou lá no escritório dele. Falou, Ezequiel, deixa o Reviver subir lá, eu quero conversar com você. E ele é um homem de Deus, aquele homem que te olha aqui, Deus já mostra para ele tudo. Ele olhou assim, Ezequiel,
eu sei que você está triste. Não precisa nem você falar, teu olhar revela. Ele falou, só que é o seguinte, o Ezequiel que vai subir daqui para o púlpito hoje nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Você vai subir daqui, ele falou assim, Deus me mostra um baú cheio de tesouros, e o Senhor abriu as chaves desse baú. Tudo que você abrisse eram pérolas e tesouros para a igreja hoje. Aquilo, e eu subi, irmão, aquilo foi tão impactante, estava cheio de músicos. Cheio, porque o pessoal ia lá para escutar a gente fazia, não era esse som de hoje, era um som bacana, mas era um som totalmente moderno, aquela coisa artística, entendeu? E quando eu fui para o púlpito, pastor, Deus me fez tomar uma decisão que aquilo mudou a história da minha vida. Eu peguei o microfone e falei, eu sei, cheio de música, eu falei, eu sei que vocês vieram aqui para assistir a gente e me assistir. Só que hoje eu vim aqui para aceitar Jesus. Se vocês gostam de mim, se vocês têm carinho por mim, eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Fui lá, dobrei o joelho lá na frente do púlpito, aquela juventude toda foi dobrar o joelho lá junto comigo. Meu Deus. E depois, quando a gente levantou daquela oração, meu irmão, aí foi uma explosão espiritual, né? Foi uma explosão do Senhor. Ali mudou totalmente. Eu vim dali com a cabeça na viagem já para voltar para casa, já era uma outra pessoa, né? Porque quando você está no controle do Espírito Santo, você é melhor com a tua família, você é melhor com os amigos, sabe? Não fica aquela coisa, porque a música, ela tem uma coisa, se ela estiver na direção do Espírito, ela dá certo, mas se estiver na tua direção, você vai agredir as pessoas, você vai exigir que as pessoas sejam 100%, você vai querer cobrar coisas que nem Deus cobraria das pessoas, fica aquela coisa tensa, fica bonito, tudo sincronizadinho, mas fora do relacionamento com Deus. Então, aquele trabalho, para mim, ele me ajudou muito, e foi a partir daquele trabalho que a minha mente ela tomou outro rumo e eu não abri mão. Mas daí, em seguida, veio a gravação do Reviver, com esse repertório, abri mão, porque eu tive que abrir mão. Ninguém sabe, mas o repertório do Reviver, essas músicas que eu cantei aqui, os rap, era o repertório. E você está perturbado, aquilo ali. E a Joana, de novo, quando eu mostrei o trabalho pronto para ela, a Joana falou, nossa, ninguém que vai escutar esse negócio aqui. Eu falei, repete, a frase aqui, ninguém vai escutar isso aqui. Quem que vai sentir Deus nisso aqui? E o Sangue Precioso nasceu nesse dia que ela me confrontou. Porque daí eu fiquei chateado com a gravação. Eu falei, você não gostou da gravação? Ela falou, não eu gostei, ninguém vai sentir Deus nisso aqui. Ela falou assim, repense isso aqui. Isso é para sempre, um disco é para sempre. Você viu, irmão, com o discão para eu assinar? Era aquele disco. Quantos anos tem aquele disco? Ele é de 89. Nós estamos hoje em 34 anos. Você está entendendo? Então, assim, quando ela me confrontou, eu falei, neguinho, eu vou andar na rua um pouco. Estava chateado, assim, porque o músico não gosta de ser confrontado. Nenhum músico gosta de ser confrontado. Essa é a coisa normal do músico. Se você confrontar ele vai ficar chateado, vai entrar em depressão. E eu saí e fui na casa de um irmão, um amigo meu, que tinha um piano. Eu tinha a chave da casa dele. Ele falou, vai lá, Ezequiel, pega a chave, sabe onde está, vai para o piano e fica. E lá nasceu o Sangue Precioso. Peguei o piano e entendeu? Sangue, sangue. E estava compondo para um outro irmão, nem era para mim. Que o irmão pediu para eu compor. Ezequiel, compõe uma música aí para mim. Eu falei para você a questão de prática. Eu peguei Dó maior, compus o Sangue Precioso inteiro, sem intervalo. Esse sangue foi vertido lá na cruz. Tudo. Só que eu cantava e o braço arrepiava e os olhos me enchiam. Aí o senhor Ezequiel, vamos substituir esse repertório ali. Vamos colocar essa música aqui. Eu pensei, bom, vamos tirar essa aqui e colocar essa aqui. Mas ainda tinha as outras. Aí fui para casa correndo, com Sangue Precioso. Chamei meu vocal, tudo. Não, foi um poder de Deus naquela sala, na minha casa. Sangue, aquele foi língua estranha. Quando terminou o Sangue Precioso, nasceu o Novo Lar. E naquela tarde nasceu o repertório desse disco Amor que Não Falha. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tirar todas essas tranqueiras daqui. Tudo. Fomos para o estúdio, gravamos de novo, tiramos as músicas que não iam entrar, colocamos as novas.
E hoje as músicas mais tocadas são essas músicas aí. Inspiração direta que Deus queria, o que Ele queria. Porque é normal do músico querer aplicar a sua visão, né? Esse dia eu fui numa igreja que falou: pastor, aqui está tudo moderno. Eu falei: ah, é? Como? Ele falou: nós tiramos os hinos daqui, esses hinos antigos, tiramos tudo, entendeu? Eu falei: isso é ser moderno? Tem certeza? Porque as pessoas têm uma ideia, assim, entendeu? Assim, de mexer em coisas que não vai fazer diferença. Né? As pessoas falam: olha aqui, eu vou alterar aqui, irmão. A música, que ela tem a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser tocada num violão, ela vai dar resultado, depende de você. Depende do coração que você vai cantar. Às vezes pode estar com uma orquestra. Nós já fomos em trabalhos, pastor, que com banda 100%. Um irmão de uma viola detonou a gente. Aconteceu. O irmão lá, a igreja explodiu. Você está entendendo? É que Deus, ele enxerga diferente, né? Então a gente precisa entender que tem que entrar na performance de Cristo. Às vezes eu quero de um jeito. E outra coisa, a música fala muito. Quando eu era esse cara meio, tudo era do meu jeito, em volta de mim. Depois que entrou essa coisa do Espírito Santo, a brisa suave, você fica calmo, tranquilo, porque o Espírito Santo passa a modificar não só a tua música, mas o teu estilo de vida também, né? Essa é importante, deixar o Senhor conduzir a vida da gente, né? O senhor falou que o Espírito Santo definiu a identidade, e o senhor também falou que Deus usou uma palavra profética para dirigir essa identidade, né? Sim. Mas eu prestei atenção numa frase aqui que o senhor falou: olha, quando você é dirigido pelo Espírito, o músico que é muito da performance, que ele briga com os outros, se acontecer um errinho, e é uma frase que nós falamos aqui, está aqui o Alan e o Lucas, nós queremos a excelência, mas nós não queremos o pragmatismo do perfeccionismo. Porque, num primeiro momento, parece que o resultado é o mesmo, o resultado da excelência e do perfeccionismo. E talvez o resultado final, o produto, pode ser similar, mas o processo do perfeccionismo, ele vai deixando as pessoas pelo caminho. Vai. E quanta gente, pastor Ezequiel, chamados por Deus, com talentos lindos de Deus, com ministérios lindos de Deus, foram deixados pelo caminho, foram feridos pelo caminho, por causa do perfeccionismo. Então, a excelência, ela busca o resultado excelente, porque Deus é um Deus excelente. Amém. Ele criou tudo com excelência, mas a excelência, nós dizemos, é o resultado do processo, é o crescimento de toda a equipe. Porque, por exemplo, no mundo corporativo, se você não apresentar o resultado que eu quero, eu te descarto, você é uma peça. E eu te substituo por uma peça mais nova, mais atualizada, mais, enfim, né? Mas nós servimos a Deus, nós não servimos a um sistema. Nós servimos a um reino, a um rei. Então, o processo de excelência, ele é diferente do perfeccionismo. Sim. Eu acredito, pastor, assim, eu tenho aprendido no longo dos anos uma coisa assim que está muito no meu coração. Jesus, ele foi claro, ele falou que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente tem que ter consciência do resultado. Todo o resultado nosso tem que ser salvação, transformação. Ele não pode ser apenas uma coisa confortável para o músico, por exemplo. Às vezes você faz um som legal, você fala, tocamos para caramba, mas o resultado, qual foi? Então, assim, eu cresci em cima de caminhão. Eu fui aquele cara com 14, 15 anos, eu estava em cima de caminhão, pregando o evangelho. Eu nasci assim, então eu acostumei. Quem quer aceitar Jesus? Aquela turma aceitar Jesus. Eu cresci dentro disso. Então, eu associei assim, a minha carreira a isso. Então, quando você sai na igreja, quando alguém se entrega para Jesus, às vezes a música não fica, às vezes, assim, 100% como você imagina, ou não, mas o importante, assim, é aquele resultado que, igual eu falei hoje à tarde, né? Aquele povo que está ali é o alvo de Deus. Ali tem que ser alcançado. Ali tem, então, quando você faz um apelo, alguém vem para frente, uma pessoa aceita Jesus, uma pessoa volta para Jesus, alguém é abençoado, curado. Igual o irmão testemunhou para mim aqui hoje à noite, ele chorou ali, me abraçou, um que é evangelista, ele falou assim: pastor, a minha família aceitou Jesus com a fita do sangue precioso. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, glória a Deus.
Sabe, eu acho que o resultado principal, eu acho que nós músicos, pelo menos eu penso assim para mim, eu fico de olho no resultado principal. Às vezes não é uma sonoridade boa, tem local igual aqui vocês têm um som bacana, então se ouve bem, está tudo certinho, tem lugar que não, mas eu já percebi que pro agir de Deus não muda nada. Tem local que você vai que não tem um microfone lá, Delta, aqueles, entendeu? Você faz apelo, vê aquela multidão para frente. Então, eu pautei a minha vida nesse resultado, entendeu? Assim, eu vou feliz para casa, vou ser sincero, é quando eu vejo o final. Porque o apelo é a festa do céu. Os anjos estão lá esperando, bom. Por isso, quando você não faz apelo, se frustra o céu. Quando você não faz apelo, se frustra a festa do céu, porque a festa do céu, quando o pecador se arrepende. Então, quando você faz um trabalho que ele fica bom musicalmente, aquela coisa toda esquematizada, tudo, mas sem resultado, você frustra a festa de Deus. Então você tem que trabalhar, às vezes, porque o inimigo também ele se atravessa na frente para não dar certo. Então, se todas as dificuldades que nós tivermos no meio do caminho, mas resultar numa salvação, eu saio descansado, pastor. Nem que tenha pitado o som, eu saio com o meu coração confortado, porque o resultado principal de toda essa luta, essa batalha, são almas que vêm para Jesus. Então, eu acho assim que talvez seja uma visão que eu aprendi, assim, que eu passei por... Já toquei em bons sons, PA, aquela coisa. Já toquei em lugares, pastor, que foi aquele show, entendeu? Você participou tudo, mas terminou. Entendeu? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, amém. Pronto, não. Então, assim, eu acho que todo o nosso esforço é para que as pessoas venham para Jesus. Vão sofrer por isso? Claro que vão. Vai ter luta, o inimigo não vai querer que ninguém aceite Jesus. Então, só que se toda a batalha nossa resultar, igual eu estava vendo hoje aqui na tarde, né? A gente fica observando, né? Tinha uma moça que abraçou a outra, não sei se era a mãe dela, e chorou. O olho dela encheu de lágrimas. Eu falei assim, glória a Deus. Porque uma pessoa pode mover o mundo inteiro, pastor. Uma pessoa tocada pode mover. Um Michael Jackson moveu o mundo inteiro. Uma Madonna moveu o mundo inteiro. Um Elvis moveu o mundo inteiro. E é isso que Deus quer fazer com pessoas que escutem a palavra e tomem posse de um trabalho explosivo, de uma coisa. Deus só pode mover o mundo todo. Então, às vezes, numa reunião dessa aqui, pode ser aquela moça, foi impactada. Eu falei, glória a Deus, está tudo certo. Hoje à noite, as pessoas que vieram ali, veio a gente chorando. O resultado principal, nem que nós tivéssemos, Marcos, colocado tudo errado, nem que fosse assim, mas eu me alegraria por aquele resultado. Eu abriria a mão de pensar, você é horror. Não, eu não comento nada. Pastor, o senhor desculpa? Não peça desculpa de nada, deu tudo certo, porque o principal resultado aconteceu. Está tudo certo. Nós servimos por algo maior. Amém. A grande comissão, o senhor é pastor, é teólogo, a grande comissão, eu vou usar uma ironia aqui, ela também alcança os músicos? Com certeza. Com certeza. Será, pastor Ezequiel? O músico também tem que fazer discípulo, ganhar almas? Sim. Tem uma parte que pensa que é só tocar. Não. Eu acho assim que essa eu vos chamei para que vades e deis fruto, né? É incrível que é no singular, né? Porque não é fácil ganhar um fruto. A Bíblia sempre fala, né? Uma alma é mais que o mundo inteiro. Então, o singular sempre está presente pela dificuldade. E o apóstolo Paulo também fala que fiz de tudo para com todos, porque através disso você pudesse ganhar alguns, né? Então, você vê que no meio de uma multidão, você vê a importância quando uma pessoa é alcançada. Por exemplo, eu fui alcançado em mensagens de manhã missionária. Aquele pastor que Deus usava ali naquelas manhãs missionárias, aquilo me arrebentava. Eu sempre amei estudo bíblico. Eu me inscrevia, eu posava na igreja, mesmo morando na mesma cidade, para não perder o estudo bíblico. Sempre amei estudo bíblico. Assim. Então, essa questão de você fazer discípulos, porque, igual o senhor falou, muitas pessoas têm essa ideia, né, entendeu? Que você, eu faço a minha parte. Não. Eu passei uma experiência em Londres quando eu morei lá. Eu estava na oração dos músicos, toda quarta-feira a oração, eu congregava numa igreja inglesa,
E a gente tinha oração toda quarta-feira. Quando eu estava numa quarta-feira, de repente, era o escritório embaixo e a igreja em cima. Eu escutei lá na igreja, Amazing Grace, aquela voz negra de blues, assim, né? E eu orando lá e querendo levantar o pastor Ezequiel, fica aí. Depois você vai lá, irmão, aquela mulher cantando e chorando. Estava uma glória lá em cima, pensei que tinha um coral lá, só estava ela lá. E aí o pastor terminou a oração, agora você pode ir lá. Eu fui lá. Irmão, ela varrendo a igreja. Varrendo a igreja. E falando em língua estranha. E com aquele vozeirão de Whitney Houston, né, entendeu? E vai varrendo. E vai daqui, chora, oh, glory, 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 praise the Lord, aleluia, aleluia. Vai varrendo a igreja, passava o dedo nos bancos para ver se estava limpinho. Eu falei, não estou vendo isso aqui, né? Porque aqui no Brasil, qualquer pessoa com a voz daquela lá, o cara se empina, põe na primeira foto da primeira revista gospel, né, e que se intitula o melhor do Brasil, né, entendeu? Aquela mulher varrendo, aí eu terminou. E outra coisa, ela não me atendeu enquanto não deixou tudo limpo. Eu pude chegar lá, porque ela sabia que eu era música do Brasil, que estava ali tocando na igreja. Não, ela limpou, nem deu moral para mim. Limpou. Quando ela percebeu que estava tudo certo, ela foi lá para mim, brother Ezequiel, agora eu quero falar com você. Vocês vão na minha casa hoje. O olhão cheio de lágrimas. Cheio de lágrimas. Eu olhei e falei, Jesus, estou no caminho certo. Porque é isso que a gente... Você vê um talento, aí foi na casa dela, pastor. Tem disco de ouro, disco de platina, Grammy, entendeu? E ela vai na igreja. Meu Deus. Entendeu? Hoje em dia, se você pedir para alguém carregar uma caixa, é capaz que você seja ignorado. É aquela mulher conhecida no mundo inteiro. E outra coisa, no coral, com aquele vozeirão soprano dela, tipo Mariah Carey, Whitney Houston, cantar contralto no coral. Você está entendendo? Servindo onde havia necessidade. Exatamente. Então, eu acho assim que você cria, gera discípulos na performance de Cristo, não na tua. Na tua performance vai criar admiradores. O cara toca. Chega um momento que a pessoa fala, Ezequiel, hoje, você toca bem, ou você é o pior, para mim sou igual, porque eu já tenho uma meta. Você é o pior guitarrista, não muda nada, porque o que eu queria eu já conquistei dentro do meu coração. Então você não pode ficar na avaliação das pessoas, porque músico é insatisfeito, todo músico é insatisfeito. Vai vir o Steve vai aqui fazer um workshop, o cara fala assim, mais ou menos, né? Músico é assim. Músico é insatisfeito porque não é que ele é insatisfeito, é que a música é infinita, é muito para nós. Você não consegue chegar num limite na música, não tem fim. Deus criou uma coisa tão gigante. Agora, na performance de Cristo, aí eu estou conversando com o Marcos aqui, que falou assim, escutei o pastor Ezequiel lá, escutei o Reviver. Aí você começa, através do Senhor, da performance cristã, das atitudes do Senhor, por exemplo, conversar com as pessoas. Hoje você vê pessoas chegando na igreja com guarda-costa. Artistas evangélicos chegando no ginásio hoje com cercado de guarda-costa, que para mim... Não atende ninguém? Não. Eu considero isso uma questão ridícula, que deturpa totalmente, porque Cristo andava no meio das pessoas. Mestre, a multidão te oprime. Jesus estava no meio e conseguia perceber o movimento de cada pessoa. Você me tocou. Você está entendendo? Então, a gente precisa seguir. Jesus está no meio das pessoas. Por exemplo, eu deixei minha guitarra ali hoje. E deixo sempre, pastor. Porque eu já fui escravo, hoje eu não sou mais. Pastor, posso levar para casa? Só traz amanhã, pode levar. Pode levar. As meninas levam minha guitarra para casa. Agora, em Cristina, me levou, trocou corda, fez tudo, daí levou e trouxe outro dia. Por quê? Porque uma vez eu estava num presídio, fazendo um culto evangelístico num presídio, a gente sempre faz, até hoje a gente faz. Depois da pandemia, né? Mas sempre fizemos. Mas nessa situação eu estava com aquela guitarra que eu gravei o Sangue Precioso. Estava com ela aqui, zerada, nem eu tinha tocado ainda. E fomos estrear nesse culto do presídio.
na penitenciária de Piraquara, no Paraná, lá em Curitiba. Meu irmão, depois chegou um rapaz, um detento com uma cinta, com uma estrelona, assim, no cintão, tipo country, assim. Eu já imaginei ele passando a minha guitarra naquele cinto, assim. O senhor empresta? Falei, não. Ele falou, tá, tudo bem. Me pegou do rapaz do lado ali, emprestou dele. Mas, irmão, vamos ouvir agora, pastor Ezequiel, grupo. Quando eu peguei aquela guitarra que eu coloquei aqui na correia, aqui escapou a correia. E aquela guitarra deu 3 tombos assim no chão de cimento puro assim. Aquilo fez um talho do lado aqui, fez um embaixo e fez outro. Até hoje eu mandei arrumar ela, mas falei, não tira esse talho aqui. Deixa aí, porque eu quero lembrar sempre, entendeu? Quero lembrar sempre desse momento, porque Deus ele, eu poderia ter emprestado para a pessoa, mas eu estava ali escravo daquele momento possessivo. Não. Então hoje, e assim que a gente aprende a conversar com as pessoas. Se eu chegar numa igreja, vou ser sincero para o senhor, tem pessoas até que me censuram por isso. Se eu chegar numa igreja e tiver uma pessoa que toque só dó maior, eu vou só em dó maior com ele, que vale mais o sorriso dele do que o meu conforto, porque Jesus faria isso por mim. Irmão, não, senhor Ezequiel, se eu sei fazer, bora, meu irmão, vamos fazer um solo só em dó maior aí, entendeu? Aquele sorrisão aqui, mas isso tem preço. Então, eu acho assim que... E você não faz isso porque você é bom, é porque Jesus é bom. A gente segue quando ele passava, né? Oh, não chore, vai dar certo. Era o jeitão de Jesus, esse jeitão amoroso dele, entendeu? Então, eu acho que quando a gente, como músico, segue isso, você atinge a vida das pessoas, você alcança a vida das pessoas e passa a ser, igual o senhor falou, discípulos, pessoas que estão de olho, opa, esse é o caminho, né? Entendeu? E fora isso, daí tem essas performances que nós estamos vivendo aqui, que é aqueles shows gigantes, entendeu? Que no final você sabe que é um êxtase, não é um poder. É uma euforia, menos um avivamento do Senhor, entendeu? Então eu prefiro ir por essa via, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga, e depois fala uma coisa mais séria, né? Fala assim, ó, porque aquele que perder vai ganhar, e aquele que ganhar já perdeu. Então tudo que você ganha aqui fora do perfil de Cristo, você vai perder lá na frente. A recompensa é aqui. Então, porque a música ela toca a alma, mas ela também toca o corpo. Com certeza. Então, a música que toca só o corpo, ela faz bem, ainda assim, mas ela faz bem para esse momento. Por exemplo, a música dançante. Existem alguns ritmos que ele mexe com o teu corpo, né? Mas a música que toca a alma, ela está tocando a parte eterna do ser humano. É aquela questão de se fazer música para os pés ou para o coração. Isso aí. Você tem que definir isso, tipo assim, tem música que... Eu tenho assim, por exemplo, eu escuto muita música, porque a música é um direito da igreja. Por exemplo, assim, eu tenho coisas que eu escuto assim que eu vibro, são coisas marcantes. Estou lá em casa, eu vou no estúdio, eu ergo e fico ali, eu fico maluco lá dentro daquela sala, eu pulo, viro bananeira, porque eu me encho tanto da presença do Senhor, porque ali é a minha intimidade com Deus. Eu vi, porque a música ela é maravilhosa. Então, para ouvir, você precisa ter uma consciência entre você ouvir aquilo que é teu e executar aquilo que é do povo de Deus. São coisas diferentes. Você está escutando uma coisa que é a tua performance. Eu gosto, anos 80, aquelas que são maravilhosas, aquela performance, aquela poesia, é ali. Agora, quando você vai para a igreja, você está mexendo com o povo, já não é o teu gosto mais, não sou eu quem vivo. Entendeu? Pode te alimentar no individual. Estamos partindo sempre do pressuposto de canções bíblicas, cristocêntricas. Então, pode te alimentar no individual. Olha, Marcos, olha como é profundo o que o pastor Ezequiel está dizendo. Quando eu vou ministrar à igreja, a noiva do Cordeiro, eu abro mão de coisas boas que eu gosto, que me alimentam, para poder alcançar o coletivo e levar a igreja à adoração e tocar o coração. Sim, perfeito. Não tocar os pés apenas, tocar a alma. A alma, entendeu? Então, assim, quando você... Eu sempre... Igual estavam os meus meninos ali. Ali é o alvo de Cristo. Outra coisa, o púlpito...
Eu tenho um estudo que eu falo assim, o púlpito é como uma caixa preta do avião. Está tudo registrado. Tudo que eu fizer ali, um dia vai ser revelado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus ama a igreja que está ali. Porque ela está ali, ela vem para receber. E eu preciso estar puro diante de Deus para que o canceroso seja curado. Às vezes eu quero só que as pessoas me assistam. Escuta meu solo aí, eu faço caras e bocas ali em cima do púlpito, aquela coisa. E não estou interessado. Às vezes tem uma mulher ali que está precisando ser curada. Então, nós que estamos aqui, isso aqui não é um grupo individual da igreja. Não. Às vezes a música é algo individual. Ela é tipo um reino dentro da igreja. Não. Uma apresentação. O reino é o todo. Às vezes eu tenho a impressão que a minha música é ela que proporciona. Se não fosse eu, se não fosse... Não, irmãos. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Pastores falavam, vamos cantar, bora. Aquilo explodiu tudo, porque é um louvor do despojo. Então, eu acho assim que você tem que enxergar que tipo de resultado tua música está trazendo. Eu sempre pergunto, o que você acha? Que resultado que tua música... consegui 100 mil seguidores no YouTube, consegui mais não sei o quê, ser endorse da Ibanez. São os resultados terrenos. Os ímpios também fazem isso. Também. E às vezes mais. Sempre mais. Porque o ranking deles é gigante. Entendeu? Então, eu acho assim, que o resultado da nossa música, volta a falar de tudo que nós fizemos, tem que ser salvação, transformação e renovação, cura, milagre. Esses têm que ser, porque Jesus conta com isso. Ele investe para que você trabalhe na fileira dele. É igual Golias. Se você olha Golias de Davi, você vai ver Golias ornamentado. Golias estava armado até os dedos, só que trabalhando para o exército errado. Entendeu? Aí Davi vai lá Saul tentou igualar ele, né? Nós não podemos. A música é a mesma coisa. Às vezes você quer apresentar uma música de Saul. Você quer a roupa de Saul. Mas a tua arma é as pedrinhas do ribeiro. Às vezes eu quero que você vá lá, pegue a pedrinha do ribeiro para você derrubar Golias. Mas alguém quer, você tem um jeito de rock. Às vezes as pessoas falam, vai lá. Eu passei uma experiência num evento, pastor, que marcou minha vida. Era um evento assim num teatro, e os caras colocaram lá o maior guitarrista, não sei o quê. Eu tenho pavor disso, né? Essas coisas. Você não contribui. Soma no sentido de salvação. Quem Deus tiver que salvar, se for o irmão Joaquim, o irmão Ezequiel, vai ser salvo, independente dele. Aí o cara fez uma propaganda, encheu o teatro de pessoas não crentes, de guitarra e de músicos não crentes, e me jogou lá. Colocou aquela capa do Guitar Encosta, que eu estou assim, entendeu? Não quero, o Steve vai. Blá, blá, blá. Eu cheguei lá, eu falei, não, que trabalho que é esse aqui? Ele falou, não, pastor, acho que é uma noite de música. Eu falei, eu trouxe um roteiro para mim. Vai fazer isso, você vai entrar aqui. Ele falou, rapaz, não vou seguir isso aqui. Não vou. Me apresentaram um culto, né, de louvor, de adoração, para a gente pregar, trazer a palavra. Ele falou, não faz o que você quiser. E jogou o papel assim. Para você ver, irmãos, para você ver até onde o inimigo ele se atravessa. Tem um cara todo crente. Faz o que você quiser. Jogou o papel, já deixei no chão, nem peguei. Entendeu? E nem foi abrir o evento. Quando eu vi que ninguém abriu o evento, eu fui lá. Beleza, como é que está? Só gente, maioria não crente. Pastor, pensa numa noite de salvação. Pensa numa noite de choro, de dezenas de jovens que aceitaram Jesus como Salvador. Foi tão forte assim, quando eu fui tocar uma música, eu digo, não, agora a gente quer saber até o final como foi. Entendeu? E o Espírito Santo ali, Mas foi uma noite assim poderosa, porque o resultado é esse. Porque às vezes a gente subestima, a gente acha que o mundo, nós temos que mostrar para eles que nós temos. Eles não precisam, eles têm um ranking de músicos melhor que nós. Começa lá para o Steve Vai, Frank Gambale, Malmes, vem aquela lista de gente, só gente fera. Vai nós querer usar as armas de Saul para poder competir? Não adianta. O inimigo tem uma arma que ele não conhece, a arma do amor. Ele não conhece, ele desconhece isso. Então, se você aplicar um amor a Jesus, entendeu? Você pode ter certeza, nem que seja uma pena você vence Golias. Não precisa nem ser uma pedra, uma pena. Porque o que derrubou Golias não foi a pedra,
Perfeito. Perfeito. A gente fica pensando, eu lembro da escolinha infantil, né? Como é que a pedra derrubou o gigante, né? Mas não é a pedra. A pedra é apenas um símbolo, é a obediência e eu vou contra ti em nome do Senhor. Quando ele falou isso, ele sentenciou Golias. Ele ativou a chave espiritual. Ele sentenciou Golias quando ele falou assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ali Golias já estava morto. Se ele desse um espirro, Golias ia cair. Então nós temos que usar as armas que são do Senhor. Eu acho assim, a gente precisa entender as armas que Deus colocou. Para pessoas, a arma é uma palavra amorosa, para outras é um abraço, para outras é um jeito de tocar que cativa. De cada pessoa Deus usa de um jeito, mas nós temos que usar as armas do Senhor. Não adianta competir com... Sempre em amor. Sempre. Tudo que fizerem, façam em amor. Eu ministrei ontem aos jovens aqui e a palavra foi essa, sobre paternidade. Porque poder Deus tem, amor Deus é. Então, amor não é algo que Deus tem, Deus é amor. Amém, amém. E se nós nos tornamos filhos, como a Bíblia diz, nós também nos tornamos herdeiros e nós herdamos esse amor. O senhor falou sobre salvação e olha, Marcos, ouvindo o pastor Ezequiel contar os testemunhos de salvação, como é importante para os músicos das igrejas, e olha, o senhor é pastor experiente, sabe disso. É uma via de mão dupla, porque a gente frequentemente cobra dos músicos, critica os músicos, reclama dos músicos, mas ser músico na igreja também é desafiador. Desafiador. Porque eu sou aquele filho de pastor que pegava o instrumento que sobrava, então violão, a bateria, o teclado, mas muito me ajuda no ministério pastoral chegar num lugar que não tem nenhum músico e cantar um hino e tocar, né? Mas a gente cresceu ouvindo, agora nós vamos para a parte mais importante do culto. Aí o músico ensaiou um mês, né? Passou o dia, se privou de estar com a família, né? Para servir a Deus. O coração dele está puro, mas o incentivo que ele recebe é esse. O que você fez é qualquer coisa. Agora a pregação é importante. Eu digo aqui na igreja, não. O culto é um só, não tem parte mais ou menos importante. Não tem. Essas graduações são... porque a escola bíblica é o ministério mais importante da igreja. É importante, mas não é mais. Porque se não tiver evangelista que traz... Ímpio não vai para a escola bíblica. Quer dizer, mas o evangelista também não é o mais importante, porque se ele trouxer ninguém... Quer dizer, o reino é importante. É por isso que Paulo traz o conceito de corpo. Né? Hoje nós estávamos falando sobre o carro do pastor Rafael, né? E eu lembrando do meu tempo de mecânico. Na mecânica, eu trabalhei 8 anos de mecânico. Na mecânica eu aprendi que cada peça é importante desde que esteja no lugar certo. Se estiver fora do lugar, ela não tem significado, ela não tem importância, mas no lugar certo. Então você pega um motor complexo, milhares de peças, um parafusinho lá de dentro do motor, da biela do motor, da bomba do óleo, de uma corrente de comando. Se tirar aquela pequena pecinha, todo o sistema para. Olha aí. O motor para e o carro para. E o senhor falou isso na ministração hoje. Se você parar, tudo para. Tudo para. O senhor sabe que eu tenho um grupo de músicos, a gente ora, músicos do Brasil todos, crentes, não crentes, né? A gente está orando por músicos, tem músicos, amigos meus que não são crentes, que estão com câncer, que estão, então eu insiro, adiciono ali. A forma, pastor, que o inimigo ataca um músico é muito diferente. Quando ele vem por um músico, ele aciona o inferno inteiro para não sobrar nada. Essa é a diferença. Quando ele vem por um músico, se ele perceber que está um espaço aberto, ele vai acionar tudo para a pessoa não conseguir fazer mais nada, porque isso confronta. Então, assim, quando eu olho os músicos, assim, eu sempre vou lá abraçá-los, entendeu? Eu já faço uma oração para o músico, a ministra na hora, sabe? Porque eu sei que... Eu vi o senhor fazendo isso hoje. Onde eu passo, eu abraçando, faço. Encorajando. Oro ali, ministro na vida deles, porque eu sei que é uma atividade que eles são inimigos de Satanás. Eles são personas não gratas. A foto deles lá está no inferno, lá não procura-se. O inimigo está procurando o tempo todo. Por quê? Porque o louvor deixa ele desconcertado. É o calcanhar de Aquiles dele, é aquele ali. Quando alguma criança vai com um violininho, o pai vai comprar um violino, o inimigo já fala, lá vem mais um, entendeu? Então, assim, a forma que o inimigo confronta um músico é muito diferente de um cristão comum, normal. Muito diferente. Porque ele não vem com a seta, ele vem com um canhão.
Porque se ele conseguir acertar ali e desvirtuar, é menos um para dar glória a Deus e para incentivar os outros também. Nós acabamos de dizer que não tem um ministério mais importante, um momento mais importante. Mas quando você ora, normalmente você pede para Deus, intercede, sim. pede. Embora a oração tenha um elemento de glorificação, né? Quando você ouve a palavra, você recebe de Deus. Mas quando você louva, você perfuma o céu. Você exalta o Senhor. Então, o louvor... E como muda um culto, pastor Ezequiel? Quando o louvor é ministrado na unção de Deus. E você vê que não é só performance. A excelência, às vezes, é extremamente humilde, mas quando há unção, o terreno dos corações fica preparado, fica sensível, né? Você quer ver, pastor, uma coisa importante que o senhor falou assim, ó. Eu trabalho com músicos, com músicos há todos esses anos, assim. O músico, ele tem muito aquela coisa do conforto dele, assim. Ele tá alegre porque está dando certo para ele. Existe muito isso. O som dele está soando bacana, está tudo certo, então ele está feliz. Mas se mexer nele, você vai conhecer quem é ele. É esse tipo de coisa que a gente precisa abrir mão disso, entendeu? Está tudo certinho. O som da guitarra dele está legal, o teclado está tudo certo, ele é glória a Deus. Mas fala assim, deixa eu tocar no teu lugar. Pronto. Ali se revela um outro... Exato, esse é outro sujeito que a gente tem que dominar ele. Sabe? Porque você está feliz. Eu me lembro assim que eu chegava na igreja assim, eu fui jovem, eu fui aquele cara que tem trabalho, então eu via outro guitarrista, eu não tinha esse espírito do Senhor na minha vida. Então eu já tocava, aí chegava outro guitarrista e você, que bênção que você tocou, legal, mas nada, eu sabia que eu tocava mais que ele. Entendeu? Então, Deus te abençoe, mas nada, é porque se ele tocasse melhor que eu não ia falar Deus te abençoe, né? Entendeu? O músico, ele passa muito essa ideia daquilo que Jesus, aquela da preferência, preferir-vos em honra uns aos outros, né? Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu ouvi o pastor Rafael cantando, para mim aquilo ali eu fico ali orando, um agudo que ele dá, uma coisa que a igreja recebe, aquilo para mim é para mim. Sabe, essa coisa da unidade, porque Jesus falou uma coisa muito importante, assim, falou assim, olha, Pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles. E esse eles inclui todos nós, não inclui uma classe de pessoas, inclui todos nós. A glória que tu me deste, até parece um contraponto, que lá em Isaías o Pai fala que não dá a glória dele para ninguém. Aí Jesus fala, mas eu dou a eles, mas ele fala assim, para que eles sejam um. Então a glória do Senhor, a finalidade dela não é fazer com que eu seja melhor que as pessoas, é para unificar. O irmão tem mais unção. Não. A glória que tu me deste, eu dou a eles para que eles sejam um. Então, se a gente conseguir ser um nessa liturgia, juntando toda aquela abertura do culto, do louvor, para que a gente consiga ser um, o resultado não vai ser outro. O resultado é aquele que esperamos. E olha que interessante. Nós normalmente resistimos ao pragmatismo, mas a grande comissão é pragmática. Sim. Jesus não disse, se der, façam discípulos. Tentem, de vez em quando, não. Vão e façam. É uma ordenança, né? É uma ordem. Então, quer dizer, ele exige de nós o resultado. E quando fala dos frutos, o senhor já mencionou, João 15, deem fruto e permaneça. Fruto permaneça. Né? Pastor Ezequiel, o tempo voou, está maravilhosa essa conversa, Marcos. Qual é o hino? Eu sei que, por isso que eu não vou perguntar para ele, vou perguntar para ti, porque perguntar para um pai qual filho ele gosta mais não é justo, né? É verdade. Mas, Marcos, de tantos louvores do Grupo Reviver, qual é o hino do Grupo Reviver que mais te tocou e por quê? Brisa Suave. Brisa Suave é um bálsamo. Um bálsamo, é calma, é o Espírito Santo trabalhando, porque olhando assim, como o pastor Ezequiel disse, a música, o arranjo é simples, né? A sequência do arranjo é simples, mas é profundo o toque de Deus através da letra, da mensagem, né? E a harmonia musical também, ela calma. Atrai o céu. Atrai o céu. Assim na terra como é no céu. Assim na terra. A música traz o céu para a terra, pastor Ezequiel? Sim. Isso é bíblico, né? Até no Velho Testamento tinha
aquele contexto, né, que os próprios sacerdotes ali, né, faziam essa mescla, tentando imitar o que era feito no céu, os 24 anciãos. Isso aí sempre foi uma ligação, né? Nós sempre tentamos imaginar o que está acontecendo lá em cima, tanto na oração que eu ministro na vida dos músicos, quando eu chamo para frente. Nós fizemos agora numa cidade, chamamos as crianças para frente, os pais com os filhos, para trazer os filhos para serem ministrados. Eu sempre falo: Senhor, coloca na mente dessa criança, desse jovem, a inteligência dos anjos que te louvam aí no trono. Que é essa inteligência que a gente precisa buscar, porque é sem cessar. Você não diz santo de vez em quando, é santo sempre. Então, que esse Espírito do Senhor ele seja constante, que eu possa estar alegre aqui na segunda, na terça eu estou animado, na quarta eu posso, recebo a presença do Senhor constante. Então, essa oração do QI dos anjos, eu sempre digo, né, que é diferente. E foi uma coisa que o Senhor falou para mim, quando eu era garoto, eu estava com a guitarra assim, eu recebi essa profecia de uma mulher de 83 anos, que nem era músico. Eu estava com a guitarra num culto de terça-feira, culto de doutrina, né? Eu com a guitarra aqui, ela chegou assim e falou assim: meu filho, esse espaço é um jardim que nós caminharemos juntos. Aleluia. Caminha comigo. E passava a mão assim no braço da guitarra até o final. Caminha comigo. Caminha comigo. Entendeu? Aquilo ali para mim foi uma bênção de Deus que eu sabia. E outra coisa, e a partir daquela oração, meu irmão, o negócio desandou. Aí foi assim uma coisa que onde explodiu a minha vida musical foi através dessa irmã. Porque tinha coisas que eu tinha vontade de fazer, por exemplo, essas coisas que eu toco, country, que são escalas. De repente eu comecei a tocar. Clareou. O Tiago diz que toda boa dádiva vem do alto. É? Sai um trechinho a capela do Brisa Suave? Sim. Quando descem lágrimas dos olhos e o coração se alegra, recebendo o Salvador, a brisa tão suave e serena me transporta num instante, bem pertinho do meu Deus. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Glória a Deus. Aleluia. Ah, que coisa linda, pastor Ezequiel. É tão bom lhe ouvir. Eu lhe disse isso, vou repetir aqui. A minha esposa é italiana e ela serve à mesa. Sempre tem muita comida. Sempre tem muitas comidas, muitos tipos de comidas, bastante quantidade, muita massa. Você vê que não é por acaso que eu sou redondinho assim, né? E ouvir o Senhor servir à mesa da adoração é como sentar na mesa da minha esposa. O que a mesa dela representa para o corpo, a maneira que Deus lhe usa representa para a alma. Amém, amém. Porque nós estamos cansados, Marcos. A igreja está cansada de pessoas que só têm performance, mas são vazias de Deus. Eu disse hoje, eu não quero ser pastor de uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu quero ser pastor de uma igreja que vai morar no céu. E hoje nós lançamos o livro do irmão aqui, Marcos Mota. Aliás, um abraço para o Marcos, que lançou um livro sobre evangelismo. E eu tive o privilégio de prefaciar a obra e o que o Espírito Santo me trouxe foi isso. O evangelismo que estamos praticando, ele está levando as pessoas a Cristo, está levando as pessoas à religião. Porque nós nos orgulhamos dos números da igreja brasileira, os números de quantidade, milhões, somamos, e quando é para dizer quão grande nós somos, aí nós colocamos todo mundo dentro do pacote, né? E esquecemos até as muitas divisões. Mas nós não vemos esse impacto na vida social, verdade, na corrupção, na diminuição do aborto, do divórcio. Então, por que eu trago esse assunto? Porque o senhor é um compositor que tem uma linha bíblico-teológica. E agora existem, na internet tem canais, tem
teólogos que eles se ocupam de fazer revisão teológica das músicas, né? Agora, depois que a música foi lançada e fez sucesso, não adianta mais fazer revisão teológica. Não. O senhor concorda? Concordo. Porque ela já está moldando a mentalidade. E Lutero dizia, me dê 2 músicas de sucesso e eu evangelizo a Europa. Verdade. E talvez por isso que o diabo ataca tanto o músico. Porque a gente ouve a pregação e daqui a pouco esquece, é muita informação, mas se uma música entrar na tua mente, na tua alma, você nunca mais esquece. Eu garanto que qualquer um de nós aqui lembra de músicas da infância. Sim. Né? Então, falando de teologia, de músicas bíblicas, nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons, e a nossa doutrina e um dos dons que cremos é o dom de cura. Existe uma canção do Grupo Reviver que marcou gerações também, que é a canção Milagres. Milagres e Maravilhas. Milagres e Maravilhas. O senhor tem testemunhos para compartilhar desse louvor? Muitos, pastor. Muitos assim, que o senhor não tem noção. Nós estávamos numa cruzada chamada Chuva de Milagres, em Porto Velho. E lá a canção oficial era o Milagres e Maravilhas. Nós cantávamos só essa canção. Na hora da oração era só Milagre e Maravilha. Ininterruptamente. Milagre e Maravilha. Voltava o playback, voltava. E eu vi ali, pastor, na primeira noite. Primeiro aconteceu um milagre lá que impactou a cidade. Né? Tinha o pastor Sócios Mariano. E nós começamos a montar o palanque, o palco na praça. E do outro lado, o pessoal do mundo montou outro também, só que bem mais possante que o nosso. Então nós ali, alô, irmão, e lá, bum, montaram um paredão assim. Davi contra o Golias. Não, do Golias, Davi era bom, nós era o que eles tocavam aquela seguro tchan. Tempo do aquilo, alô, irmão, nem escutava a gente, grande cruzada. Falava aleluia e o pessoal ouvia tchan. Não dava. E eu me lembro assim, o pastor Sócio, ele é um homem muito, muito simples, assim, ele falou assim, irmãos, pastor, vamos fazer uma oração aqui. Estava eu, a Joana, o pastor Sócio e o líder da mocidade, demos as mãos, e ele orou assim. E foi uma oração que eu nunca vi alguém orar naquele jeito, mas foi maravilhoso. Ele falou assim, Deus, nós não vamos perder para o Tchan, o senhor acha? Ele orou assim, nós não vamos aqui perder para o Tchan. Se nós perdermos para o Tchan, eu não quero servir o senhor. Não, desse jeito. E foi orando, falou, senhor, o senhor dá um jeito de queimar esse negócio aí, porque nós temos o culto hoje à noite. Pois olha, pastor, choveu do lado de lá e não choveu do lado de cá. Meu Deus. Choveu do lado, eles tiveram que desligar o som deles correndo e foram tudo assistir a cruzada lá na praça. Irmão, ali, se eu acreditava nos milagres da Bíblia, ali eu creio que Deus faz, Ele faz mesmo. Continua fazendo. Choveu lá e tá. À noite, o tanto de milagres, pastor. Só paralíticos, foram mais de 8 paralíticos que levantaram. 8. Eu vi uma criança com a cabeça d'água, aquela hidrocefalia, aquela cabeça que murchou. Ficou tamanho normal, assim, a cabeça da criança. Perfeito. Então, assim, a gente, em Goiânia, Rio Grande do Sul, no Nordeste, vendo o Senhor curar cegos. Então, quando você vê isso, a gente sente que, tão pequeno, pastor, assim, quando você se acha assim, você fica tão pequeno com a tua musicalidade, assim, de achar que, quando você vê esses milagres acontecendo, fora aquelas dezenas de pessoas que aceitavam Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador. Então, Milagres e Maravilhas, e o Milagres e Maravilhas tem uma história interessante. Como que surgiu o Milagres e Maravilhas? Eu cheguei de viagem, cheguei 5h30 da manhã, nós estávamos vindo num congresso de jovens, cheguei em casa e estava cansado, assim. E quando foi 20 para as 6, tocou o telefone na minha casa. Uma irmã de longe, assim, pastor Zé Carlos, aquela voz bem, ela uma velhinha, assim. Então, eu estou ligando para o irmão, que Deus... E eu cansado, assim, né? Deus falou para o senhor fazer uns hinos para mim.
aquela canseira que eu estava, eu falei, tá bom, mas eu vou ver. Não, mas Deus falou assim, que Deus vai dar hoje. Eu tinha chegado de viagem, tinha 15 dias de viagem, eu estava cansado, não queria nem pegar no violão. Ela falou, mas irmão, descansa um pouquinho, quando eu não pegar no violão, Deus vai dar as músicas para mim, as suas músicas que você vai fazer para eu cantar. Eu falei, tá bom, irmã. Na hora que eu acordar, eu pego o violão, tudo. Mas deitei, meio para dormir daí. Fiquei com aquilo na cabeça, entendeu? Aí eu levantei, tomei um café, a Joana fez um café, peguei o violão para uma música. Então, 2 músicas. 3 músicas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou? Não. Aí começou o repertório do Milagres e Maravilhas. Todo aquele repertório do Milagres e Maravilhas foi feito num dia só. Junto com mais 10 Fora as 10 das músicas da irmã também. E o último foi o Milagre, que eu falei assim, nossa, que milagre. E daí nasceu o Milagre e Maravilha. Entendeu? Parece que tudo que se falava se transformava numa canção. As palavras são chaves no mundo espiritual, né? Sim. Nós não cremos em confissão positiva, mas quando o povo de Israel murmura lá no deserto com Moisés, né, e diz que prefere voltar para o Egito por causa da cebola, do pepino, o que Deus diz? Deus diz, assim como disseram, será. Sai uma palhinha de Milagres e Maravilhas? Sim. Milagres, 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 Jesus vai operar. Maravilhas, maravilhas, no seu povo Jesus vai operar. Eita, quase saiu 3 vozes aqui, Quase viu? 3. Porque a gente falou no trio Alexandre no início, né? Fui tímido. Pastor Ezequiel, que bênção lhe ouvir. Mas a gente quer encerrar falamos tanto de ministério, Deus derramou tanto sobre nós através da sua vida, mas um pouquinho do Ezequiel pai, né? E nós nem podemos falar do Ezequiel produtor, né? São dezenas de irmãos, de cantores, enfim. Mas como o que é família para o Ezequiel Matos? Olha, vocês viram quantas vezes ele falou o nome da esposa? Coisa linda isso, né? Essa união, Deus une propósitos. Amém, né? amém. E já coloco outra segunda pergunta junto, né? O que a família representa para o senhor e o que a sua esposa representa no seu ministério? Aí a Joana, eu sou o que ela fez através da oração, porque ela pegou um cara da rua, um cara de 9 anos de orfanato, depressivo, com crise de suicídio, e com oração ela conseguiu reverter com o amor dela, né? Então, quando a Joana não é de falar, mas quando ela pergunta para ela, fala assim, Deus colocou Ezequiel na minha vida para eu cuidar dele, e eu cuido dele. Desculpa. Então, a família para mim, eu não fui criado com os meus pais. Não sei o que é um abraço de uma mãe na minha infância. Então, quando eu conheci a Joana, ela foi tudo o que eu precisava. Ela foi a voz de Deus na minha vida. Ela foi a mão de Deus. E ela, com muita fé, sempre ela me colocava para cima, né? E você vê, se você ficar 9 anos no orfanato e morar 3 na rua, como era a minha situação, você não tem muita expectativa. Mas ela conseguiu, através do amor, através da oração, fazer com que eu enxergasse o plano de Deus. Começou a ficar claro, as coisas começaram a acontecer. Então, para mim, a família é a minha maior riqueza que eu tenho, acima da música, acima de qualquer coisa, porque eu não... Né, hoje, faz 43 anos que eu acordo, a Joana está ali do meu lado, né, entendeu? Quando eu casei com ela, eu fiz 2 promessas para ela. Que eu não tinha emprego, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada. E outra coisa, casei com 15 anos de idade. Então eu falei para ela, neguinha, eu vou te prometer 2 coisas. É só o que eu posso fazer. Ela olhou e falou assim, então fale e que isso seja registrado no céu. Eu falei, não espere o melhor esposo, mas o pior também não.
É porque eu não tinha uma referência, não vivi isso. Mas eu tinha referência do que não fazer. Porque eu vi meu pai agredir minha mãe, meu lar era um lar violento, então eu já sabia o que não fazer. Então, aqueles exemplos, eu falei assim, eu tirei de pauta na minha vida. E outra promessa que eu fiz para ela foi essa: enquanto eu viver, eu vou estar junto de você. Só se você não me quiser mais. Mas enquanto eu viver, até meu último suspiro, eu vou estar do teu lado. Então, para mim, a minha família, ver meus filhos, aquilo tudo foi curando aquele cara traumatizado. Cada bênção que eu recebia, as coisas, a forma que Deus fez, eu caminho no sobrenatural de Deus, sou consciente disso. Por isso, quando eu vou para o púlpito, eu vou baseado nisso, não sou eu. Nem era para ser. Não poderia ser. Eu já estava na rua, eu cheirava cola, estava nas drogas, de repente eu encontro uma moça que me leva para a igreja. E Deus escreve uma história maravilhosa. Então, a família, para mim, é Deus, família, e as demais coisas serão acrescentadas, incluindo a música. Porque se você colocar a música na frente, por isso que tem muitos casais hoje que estão... Porque a pessoa coloca a música na frente. Por exemplo, larguei porque não me apoiou. Essa é a pior mentira que um músico pode falar. Não existe isso. O sonho tem que ser dos dois. O sonho de música não pode ser só meu, tem que ser meu e da Joana. Se eu imaginasse que ela não sonhasse com música, eu não ia trilhar o caminho da música. Ela foi a pessoa que mais me empurrou para isso. Ela trabalhava de diarista para eu estudar música em casa. É uma história linda, maravilhosa, entendeu? Então, só que não sai para a rua, porque ela sabia, eu vim da rua. Então, fiquei em casa aí. Comprava os livros e ficava ali, tentando escrever música, arranjo, e ela... Uma mulher dessa merece tudo. Tudo. Glória a Deus. Quando a gente olha para uma pessoa que tem proeminência, relevância, história, às vezes a gente vê só o artista, né? Como falamos no início aqui, na concepção de quem faz arte para Deus. Só o músico, ou adorador, como queremos chamar. Mas há uma vida, né? Há uma história, há muita renúncia, há muitas mãos que vão lapidando a nossa vida, né? Sim. Glória a Deus pela sua família, pastor Ezequiel. E o senhor estava falando aqui, eu estava lembrando, nós temos um trabalho social aqui em Lajeado, né? E como pastor da igreja eu tenho a responsabilidade, mas também o privilégio de ser presidente de um orfanato, o Centro Social Tresan Gideon. E ali a gente consegue encontrar as histórias das crianças. E eu digo sempre, Marcos, para a equipe, olha a responsabilidade que nós temos. Para muitas dessas crianças, se não todas, talvez a maior referência que eles terão de família será a instituição. Sim. Serão os pais sociais, será o pastor que vai lá fazer culto, serão os irmãos que vão lá buscá-los para a igreja. Dos anos que eu tive, pastor, assim, uma pessoa que marcou minha vida, nos 9 anos que eu fiquei interno, uma pessoa que aparecia uma vez, todos os primeiros domingos do mês. Ele era a pessoa que eu mais tinha referência nele, mesmo que ele não tivesse nada, mas ele era uma expectativa na minha vida. Porque todo domingo, primeiro domingo do mês, ele vinha com um Fusca cheio de sonhos. Sonho de goiabada, sonho de nata e sonho de chocolate. E eram sonhos grandes, assim. Então, ele reunia a gente, os meninos todos, fazia uma roda e ele servia a gente café. Eu nunca vou esquecer desse chamado Igor, chamo de tio Igor até hoje. Já, com certeza, falecido, que já era velhinho na época. Mas ele servia a gente, entregava 3 sonhos e dizia assim: eu vou te dar 3 sonhos, porque você tem 3 sonhos lindos que vão acontecer. Aquilo, de tudo que eu escutei no meio daquela tragédia toda, era essa palavra. Então, você transmitir uma palavra para as pessoas tem um efeito gigante. Nem que seja a mesma, ele repetia sempre essa mesma frase. Mas ela serviu para alimentar uma expectativa e uma esperança de que coisas boas iriam acontecer na minha vida, né? Entendeu? Então, eu aconselho as pessoas... A Bíblia diz assim que o que contamina é o que sai. Então, se for para sair, sai uma coisa boa. Sabe? Às vezes você pega na cabeça da pessoa e fala,
Eu te abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pronto. Aquilo ali a pessoa nunca mais vai esquecer disso ali, sabe? Então, falar coisas boas, dizer, na música também, às vezes a gente é música, a gente quer que tudo seja certinho, nem tudo é certinho. Às vezes uma conexão espiritual é maior do que um acorde bonito, entendeu? A harmonia, é melhor harmonia entre nós, de espírito, do que o encadeamento harmônico. Entendeu? Porque às vezes está tudo certinho no encadeamento harmônico, mas entre nós está em desarmonia. Então, o que o Espírito Santo quer, ele quer alinhar a gente, entendeu? Através do Senhor, através de Cristo, alinhar a nossa... Porque fica melhor de viver. É muito mais saudável, às vezes, músicos lutando ali, mas que está junto, sabe? Junto mesmo, entendeu? O resto a gente vai aprendendo, vai encaixando aqui. Mas se tiver tudo certinho, na harmonia com o Senhor, os resultados são os melhores. A oração sacerdotal, unidade. É. Existem projetos novos vindo por aí? Sim. A pandemia, ela não reclama porque a gente está vivo aqui, né? Ela, tipo assim, eu estava num projeto meu chamado Maestro Ezequiel Matos Entre Amigos, que eu estou gravando com músicos do mundo todo, né? Músicos americanos, inglês, brasileiro. Aqui eu estou gravando com gente, tipo o pessoal o Derico do Jô Soares, o Tomate, que é um trabalho com cunho evangelístico. Você tem que trazer para perto, né? Entendeu? Então, só daqui do Brasil são 90 músicos que estão participando do Brasil, e de fora aí já é de vários países, né? Que eu parei por questão da pandemia, aquela coisa toda. Mas agora e depois da minha enfermidade, minhas cirurgias, mas agora eu volto, né? Volto assim, com toda a força com esse projeto para concluir ele, né? Entendeu? Porque é aquela coisa de você... E outra coisa, nesse meio, né, onde surgiu músicos, você vê como é que Deus faz. Eu tenho 3 músicos que estão bem doentes, com câncer, pessoas não crentes, que eu estou orando. Surgiu através desse trabalho, né? A gente está acompanhando as famílias, a mãe, o pastor, ora, né? Porque o câncer, ele é só se Jesus curar, né? Entendeu? Mas só que assim, a semente já está lá. E a proximidade. Quando o Espírito arranca Filipe das multidões e o leva para o caminho do deserto de Gaza, o Espírito diz para ele: te aproxima do carro. Não é por causa do carro, né? Sim. Te aproxima de quem está dentro. Quem está dentro. E o resultado daquilo ali foi o batismo de um homem, né? Explica a palavra, batiza. Esse trabalho, por exemplo, tem músicos, né? Tem músicos americanos que são meus amigos. Eu tenho um Face que é internacional. Só americano. A maioria dos 5 mil ali, pelo menos 4 mil. E assim, a rede social é uma benção se você souber usar ela, né? Entendeu? Então, eu mando versículos bíblicos para os músicos, entendeu? O cara tá cantando lá na boate dele, lá como cantor, eu estou minando ele da palavra de Deus, sabe? Estou ali, oro junto com eles, porque aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Entendeu? Então, assim, você começa a minar as pessoas, eles pedem oração. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode ser útil a Deus através da música, né? Entendeu? Não apenas vou lá para a igreja, sim, mas ao redor da gente tem muito trabalho que pode ser feito e que a gente pode ser útil no reino de Deus, né? Por exemplo, eu tenho um rapaz agora que é americano, o Pierre. Eu mandei uma música no direct dele, assim, uma música chamada In Jesus' Name, que eu compus. Falei, vou mandar. Ele é um cara conhecido nos Estados Unidos, eu vou mandar por mandar. Se ele escutar, mandei, no direct dele. Uma semana depois, estava no celular ali, para a luzinha dele. Falei, o que esse cara vai falar, né? Entendeu? Ele falou: Ezequiel, tudo bem, como é que tá? Como é que você me faz uma coisa dessa? Perguntei: o quê? Ele falou: sabe onde é que eu estou agora? Ele falou: não, eu estou no acostamento do carro, chorando, impactado com essa canção. Lá, entendeu? Ele falou: posso passar para as pessoas? Eu falei: por favor. Quanto custa de eu fazer uma cópia? Vou copiar, fazer umas 100 cópias aqui dessa música, passar para os meus amigos. Ele é produtor de filme, ele tem os 7 artistas todos. Eu falei: não,
copie quantos você quiser, você não me paga nada, por favor. E ele passou aquela música para o set de gravação dele, e hoje o meu Face ele sobrevive dessa música. Que as pessoas começaram a pedir para eu adicionar elas para amizade com esse pessoal. Então, ali nesse Face tem pelo menos, desses 4.000 americanos, pelo menos 3.700 são do cinema americano, né? Então, é um meio de você, as pessoas pedem oração, entendeu? E você está mandando uma mensagem ali o tempo todo minando, sabe? Porque a gente precisa cercar. O inimigo ele não dorme. Então, assim, uma mensagem que você... Por exemplo, tem uma moça, uma artista conhecida, que ela estava no suicídio. Entendeu? Estava no suicídio. Mandei lá, oi, como vai você? Estou orando por você. Entendeu? Ela mandou um jornal assim, entendeu? E Deus abençoou a vida dela, porque ela entrou em depressão porque ela foi rejeitada num papel de um filme. A pessoa que não aceita, né? Ela entrou na rejeição, nós oramos por ela e ela foi como é que fala? Rejeitada, depois foi aceita de novo no mesmo papel, readmitida no mesmo papel. Então, são coisas que Deus vai fazendo, né? Então, tem N trabalhos que você pode fazer através da música. O senhor é bem ativo nas redes sociais. Eu acho que é importante o senhor compartilhar com o nosso pessoal, nossos telespectadores, as suas redes sociais, para quem talvez porventura ainda não lhe siga lá. Sim. Onde é que encontra o pastor Ezequiel Matos na rede social? O Instagram é a Ezequiel Matos Oficial, né? @ Ezequiel Matos Oficial. Facebook, Maestro Ezequiel Matos, né? É onde eu mais atuo, assim, né? Aí depois tem o WhatsApp, que é aquela coisa de grupo, né? Porque onde eu mais tenho contato, assim, porque eu adiciono os músicos, né? Aquela coisa da oração, da mensagem, assim, porque é um meio de evangelho. A rede social ela é maravilhosa. Tem gente que fala, toma cuidado se você for fazer coisa errada. Mas se você quiser usar ela para pregar o evangelho, ela é um veículo gigantesco, assim, para você alcançar as vidas para Jesus, né? Então, eu utilizo com essa finalidade, né? Com essa finalidade de poder trazer as pessoas para a oração. Posso orar por você? Entendeu? Cara, tá bom, pode. E naquela oração Deus começa a aproximar a pessoa da gente. Já que está orando, ora para minha mãe também, ora para meu tio também. Ele cria um grupo de oração, né? Entendeu? Então, a rede social, para mim, ele é muito importante, principalmente o WhatsApp, por causa dos grupos que eu participo. É ali que você evangeliza, entendeu? Glória a Deus, pastor Ezequiel. Que privilégio ouvi-lo, recebê-lo. Amém. Querido Marcos Correia, obrigado. Esse papo que a gente podia levar por horas, né? Tem que fazer um segundo episódio, né, Lucas? Alan, fazer o 2, o 3. Vamos fazer uma série com o pastor Ezequiel aí, né? Bora. A gente pode pegar cada canção, dá para fazer um podcast, né? Muito obrigado, pastor Ezequiel. Seja sempre bem-vindo ao Rio Grande do Sul, seja sempre bem-vindo a Lajeado. Que Deus continue usando seu ministério. Amém. E que Deus levante muitas pessoas como o senhor. Amém. Que tenham esse amor, essa paixão pelo reino, esse nível de excelência, de comprometimento, mas ao mesmo tempo essa simplicidade de entrega, amém, de humildade, que resulta em almas para o reino do Senhor. Amém, amém. Eu que agradeço, fico feliz de poder compartilhar, né, esses testemunhos, porque o testemunho ele é um agregador, né? Ele acrescenta na vida da pessoa, que às vezes a pessoa está ali precisando, ele ouve um testemunho, e eu faço questão de falar mais do que Deus fez assim através dos milagres, do que porque a música ela já está ali exposta, né? Entendeu? Então você tem que agregar os testemunhos, que acrescenta a fé das pessoas. Então eu fico feliz e eu tenho certeza que esse trabalho, essa entrevista vai abençoar muito a vida das pessoas. Com certeza. E eu fico feliz por isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Marcos Correia foi a ponte para o pastor Ezequiel estar aqui mais uma vez, né? Obrigado, Marcos. Também sempre. Bom tê-lo conosco. Somos admiradores e reconhecedores, né, do ministério do pastor Ezequiel em nossas vidas. Amém. Administração. Glória a Deus. Obrigado pela sua companhia. Que bom que você ficou com a gente. Compartilha. Abençoa tua vida. As histórias tocaram teu coração. Você foi abençoado, foi ministrado. Então, pega o link, manda para todo mundo, põe aí na rede social, envia no WhatsApp, compartilha no Instagram, no Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o podcast da Lajeado e nós voltamos sempre com entrevistas, com assuntos
do reino de Deus para abençoar você e a sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.